Então, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula de Cálculo Fundamental 2. Só que antes eu não vou dar dica ainda. Acho que não vou dar dica, não tem. Mas a prova são 8 questões, mas são 10 itens, né? Porque a quinta tem A e B. E qual é a outra que tem A e B? Ah, não são 10 itens, não. A oitava que só eu coloquei 2 pontos. São 9 itens, então. Dá tempo suficiente, né? Até quarta, dia 9. E vocês fiquem atentos que até as 14 horas, viu? Cadê? Aqui, ó. Eu sempre coloco um único documento, mas um monte de vocês entregam separado. É porque fica mais fácil corrigir quando é um documento só. Mas isso aí não vou tirar, nunca tirei ponto não, né? As resoluções, blá, 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 blá. Sim, ó, fiquem atentos, viu? Até o dia 9, 14 horas, não é até 23h59, porque eu já quero dar o resultado o mais rápido possível. Aí não vai ter aula dia 9. Individual, né? É a questão aqui, né? Ó. Se tiver duas provas ou mais, né, com a mesma foto, aí ambas as provas vão ser anuladas. Vou dar 0. Mas se a escrita tiver igual, é a questão que vai ser anulada. A escrita das soluções devem ser distintas. Se a escrita for igual, mesmo, é a questão que é anulada, não é a prova. A prova só é anulada se tiver a foto. Basta uma questão, a mesma foto, né? Mas vocês não vão fazer isso de novo, né? E também vocês não entreguem depois do prazo, não. Nas duas provas, nas duas primeiras, algumas pessoas entregaram com atraso no primeiro dia, ou no primeiro dia, na primeira prova, outras na segunda, eu relevei, mas vocês não têm desculpa para não entregar antes desse prazo, porque são vários dias. Então Alô? a gente pode trocar questões ou não? Não, vocês devem trocar questões. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você for escrever a sua, você escreve com a sua, do jeito que você, digamos assim, do seu jeito. Entendi, Ok? tranquilo. Por exemplo, você fez uma questão, aí você quer enviar essa questão para um amigo seu. Você pode fazer isso. O que eu não quero é que aquela pessoa que receber a questão escreva literalmente igual do jeito que você escreveu. Certo? Entendi. Tá ok, É só obrigado. isso. As respostas vão ser a mesma, né? Mas muitas provas, em todas as provas, né? Na primeira prova e na segunda, muitas pessoas acertaram a mesma questão, mas como elas eram de grupos distintos, a forma de escrever era diferente. Ok? Então, vocês podem mandar as questões para você, não tem problema nenhum. Aí, se a foto, como eu falei, se tiver foto igual, como ocorreu na outra, a prova inteira é anulada, é 0, ok? E dos dois, então, cuidado. Mas a escrita que eu quero que seja diferente. Você pode pegar a mesma questão, é só escrever do seu jeito. E não entregue com atraso, viu? Se entregar, eu não vou aceitar, não. Nem que seja 1 minuto. Nas duas primeiras eu aceitei. Teve gente que entregou bem depois, eu acabei aceitando. Então, não tem a internet ou passou o caminhão de mudança e quebrou o fio da internet, né? Sempre tem essa situação, né? Então, não deixem para entregar, para enviar 1h50. Pedir para atrasar, entendeu? Se entregar com atraso, nem que seja 1 minuto, eu vou zerar. E vocês coloquem um nome e a matrícula em todas as páginas das respostas. Coloque em cima, né? Ou embaixo, qualquer lugar. Mas tem que ter o nome e a matrícula. Para garantir que aquela página é de vocês, né? Não é de outra pessoa. Ok? Aí a prova, né? Enfim, as 4 primeiras, eu coloquei mais de volume, porque é o assunto que mais antigo e talvez vocês tenham mais tempo para assimilar. Então, são 5 questões, as 4 primeiras e a última. Até também eu não achei tantas questões assim criativas que não fossem também impossíveis, né, para colocar para vocês.
Então, a 4, 1 a quarta e 8, volume, né? Tá? Aí, a quinta, encontro, blá, blá, blá. Quinta e sexta é da aula de hoje, viu? Que é a aula de hoje que eu vou falar, que é área de solo de superfície, blá, blá, blá. Vou falar o que é. E a aula de quarta-feira é só essa questão aqui, a sétima, que é de comprimento de ar, tá? Não tá grande não, gente. Eu botei um pouco menor, porque é muito mais difícil você deduzir um problema, que, por exemplo, calcule a integral. Calcule a integral, você já sabe o que você tem que fazer. Não tem o que, digamos assim, deduzir. Mas, geralmente, algum problema, você demora mais tempo para entender, para deduzir, para entender o que o problema quer dizer. Então, prefiro colocar menor. Certo? Como vocês vão fazer sozinhos mesmo. Ainda vão tirar o tempo para escrever do jeito de vocês, né? Ok? Então é isso. Não tem nada de impossível, gente. Eu só, por exemplo, essas 4 primeiras e, e a quinta foi que eu tirei de outros livros, né? Mas a quinta, a sexta e a sétima tem no Sturt. Aqui, ó. Tem no Sturt. E as outras 5 eu peguei de outro livro, só para vocês não conseguirem as respostas na internet. Mas, assim, a dificuldade é a mesma das que eu estou passando para vocês. Só para vocês não terem a facilidade de achar a resposta já pronta. Ok? E aí fica muito fácil também. Mas o nível é a mesma coisa das que eu estou fazendo. Acho que as que eu estou fazendo, algumas, principalmente a de exercício, é até um pouco mais difícil, mas... Ok? E também eu vou dar dicas, eu vou fazer um vídeo de dica. Só que ainda não, eu estou sem tempo de fazer esse vídeo, ainda tenho que fazer o vídeo da prova, né? Tá, ok. Vamos começar a aula? Então, aula... Eu acho que é 19, né? Vai ter trabalho? Não, não vai ter trabalho, não. Porque senão você não vai ter tempo de fazer e depois eu não vou ter tempo de corrigir. É uma coisa que eu não vou voltar a fazer mais, esses trabalhos. Porque, não sei, eu acho que não... Se fosse no presencial, aí o problema também é que com essa coordenação tô com muito pouco tempo. Antigamente eu tinha mais tempo para fazer essas coisas, mas não vai ter só a prova mesmo, viu? Aula 19, né? Ok. Então, a aula de hoje é 30 de... Já 30 de novembro, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa no chat aqui. Assim, tem muitas aplicações no Sturt, principalmente no Guidorista um pouco menos. Aí eu tentei procurar aquelas que eu acho que daria para falar e não tomaria tanta aula, assim. Assim, e também tinha a ver com a primeira, né? A primeira foi volume, e aqui é a área de superfície de revolução, vai ser a aula de hoje, viu? A área de... E aí vai ser mais fácil para vocês entenderem, por causa da superfície, por causa da aula da semana passada. Aí vocês podem encontrar esse tópico no Sturt. Isso aqui. A seção no meu livro é 8.2. Tá? Aí a página, eu não vou colocar a página, eu vou colocar aqui, mas com certeza a de vocês é diferente, porque eu não sei qual é a versão. É 497.
Mas ó, se baseiem pela seção, que é mais fácil. Vigdorize 13 ponto... Aí é mais fácil, né? Porque basicamente o Vigdorize só muda a capa dos livros dele. Pelo menos até essa última edição, né? 13.4. Aí a página 413. Eu não sei qual é o PDF que vocês têm, qual é a edição. Eu achei uma muito boa. Eu achei uma muito boa na internet. Que eu não sei onde é que tá. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Geralmente você acha muito ruim do volume 1, né? Mas essa aqui é muito boa, ó. Vou botar na página. Essas que vocês têm. A melhor qualidade que eu já achei. Então, essa seção aqui, a área de uma superfície de revolução. Então, vamos lá. Ok? Vocês podem... Então, é o seguinte, ó. Só para a gente entender mais ou menos o que é, eu vou pegar... Imagina o seguinte, né? Imagina um cilindro, pegar as figuras básicas só para fazer uma comparação com o que eu quero apresentar, né? Pegar um cilindro. Você já viram algo chamado planificação? Que é você pegar uma figura do espaço e, digamos assim, desmontar ela, né? Pegar a casca dela e colocar ela no plano. Caso se eu pegar um cilindro e planificar ele, ele fica assim, né? Ó. Imagina que eu pego uma tesoura, corto aqui, ó. Eu geralmente faz muito na escola, né? Ensino infantil, para você ensinar para criança. Pega a figura desmontada, monta ela. Né? Fica uma coisa assim, né? Tem como colocar. Eu posso colocar assim. Pode colocar até no Classroom. É mais fácil, né? Que seja baixo direto. Mas tem como. Vou colocar mais depois. Final da aula eu coloco. É boa, né? Esse aqui... eu achei do Guidoris também. O problema é que tem que fazer um negócio aí. Eu fico com preguiça de entrar nessas coisas. Se não for um download fácil. Ok. E aí você pega essa figura, planifica ela, ela fica assim. E a ideia... Aí eu pergunto para vocês, né? Vamos supor que essa figura aqui, ela tem área... Tem área não, desculpa. Tem altura H. E o raio aqui da base é R, né? Da mesma... Esse raio R aqui. E aí a gente... Se eu fizer... comparar essas duas figuras, né? H é esse pedaço aqui. Né? Aí, este tamanho aqui, ó, vou tirar esses dois círculos aqui. Este pedaço aqui, ou esse aqui, que é a mesma coisa, é o comprimento dessa circunferência aqui, ó, né? Dessa aqui ou da base, né? Isso aqui, se eu estou considerando um cilindro reto, né? Não é um outro tipo de cilindro, não. E aí o comprimento dela é 2πr, né? Aí a área desse pedaço aqui, eu posso calcular como base vezes altura, né? Então, 2πr vezes h, ok? Aí, essa superfície aqui
É só, basicamente, a área só dessa, digamos assim, da parede, né? A base e o teto eu não estou preocupado. Por exemplo, se eu quiser fazer a mesma coisa com um cone, pego um cone, aí tem a geratriz aqui, né? Aí R, né? Aí vamos supor que a altura é H, né? Se eu pegar só a casca do cone, corto ele, né? Corto o cone aqui, ó. Isso aqui faz muita escola, viu? Vocês devem ter feito isso aqui alguma. E aí tem ele, eu pego ele e espalho, né? Pego o cone, ok? Aí a área desse cone, eu não vou fazer o cálculo, mas eu vou colar aqui, ó. A área dele, se esse lado aqui é L, né? E se esse lado aqui é L, a área dele vai ser 2π. Aliás, não tem nada de 2π, né? RL, onde R é o raio, é esse R aqui, né? É esse mesmo que tá aqui. Tá? Isso aqui da geometria plana, você fica um setor circular, né? Setor circular, se aqui for teto, você faz um cálculo, você consegue provar que é a área dessa aqui, dessa seção aqui. E aí, por exemplo, o que acontece num solo de revolução? Né? Assim, é a área da casca, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu dividir aqui. Vocês estão conseguindo ver o PDF desses negócios aqui que eu coloco, do material da aula? Tem que dar um zoom bem grande, viu? Eu não consegui aumentar. Toda vez que eu tentei aumentar, fica desfocado. Então, é melhor deixar grande mesmo. Alguém ia falar, né? Tô conseguindo, deixa do jeito pequenininho, se dá um zoom, fica normal. Por exemplo, o que acontece agora com o solo de revolução, né? Eu vou fazer um desenho aqui. Pega essa curva azul. Imagina que tem essa curva azul, ó. De A até B, né? E aí eu pego isso, rotaciono em torno do eixo X. É claro que esse raciocínio para o eixo Y é a mesma coisa, viu? Pode ser eixo Y. Aliás, pode ser qualquer eixo, mas é sempre mais fácil explicar para o eixo X. E aí eu vou rotacionar, né? Em relação ao eixo X. Eu vou obter uma figura assim. Aí eu quero saber qual é a área da casca, né? A área dessa... Eu vou pegar a figura, eu vou girar ela. Ficou mais ou menos assim, né? Ó. Um vaso, né? Aí eu quero saber qual é a área dessa casca aqui, ó. Ou dessa aqui, né? Deixa eu fazer assim. Ok? Essa, digamos assim, essa casca é a superfície de revolução, né? Aí o que a gente vai aprender é como calcular a área dessa superfície. Eu não estou considerando nem a área... Eu não estou considerando, apaguei aqui. A área da base nem do teto, digamos assim, né? Só a área da superfície que é gerada quando eu rotaciono. Ok? Que é a ideia que eu coloquei aqui, né? Quando eu estava com o cilindro, digamos assim, se eu rotaciono, se eu pego uma reta, né? Ó, que seria como cilindro, né?
Imagina que eu tenho uma reta, ok? Paralela ao eixo X. De A até B, né? Se eu rotaciono em torno do eixo X, eu vou formar um cilindro, né? Pega essa reta, rotaciona aqui. Ok? Formar um cilindro. É a mesma coisa. Aí como eu falei naquela época, não. Nesse primeiro exemplo, num cilindro fica fácil por causa que essa superfície que é gerada é só um retângulo, né? E a gente conhece as medidas desse retângulo. E a área fica simplesmente base vezes a altura. Só que numa superfície de revolução, não necessariamente fica esse retângulo. Eu não posso espalhar e essa figura que eu espalhar virar um retângulo. Aí como é que se calcula essa superfície, né? Eu vou só colocar a fórmula, viu? Então, vou colocar aqui. Então, imagina o seguinte, né? Eu vou apagar esse desenho. Vou apagar para escrever o mesmo desenho, mas... um pouco menor. Então, é o seguinte, essa aqui é uma função f, vocês imaginam que tem uma função f de x, y igual a f de x. Vou dar um zoom aqui, tá muito... E ela vai de A até B, né? Aí eu vou rotacionar em torno do eixo x. Vai formar essa figura aqui. Ok? Aí a área da superfície... A área de revolução colocar do jeito que está aqui, obtida pela rotação aí da função, né? Ou da curva, né? Pega uma função, que é essa aqui, rotaciona em torno do eixo x, e aí limitada por A e B, né? Com x entre A e B. É dada por... Aliás, em torno do eixo x, né? Tem esse detalhe. Com o eixo y é a mesma coisa e é diferente ao mesmo tempo, né? Eixo x a fórmula é o seguinte, né? 2 pontos. Aí, o livro usa essa notação de S, né? 2π, 0 de A até B, 1 mais F' de x, dx, ok? Então, essa fórmula aqui vai dar a área da superfície de revolução, que é gerada pela curva y igual a f de x, e esse x variando entre A e B, né? Que é justamente só esse pedaço aqui, ó. A curva entre A e B, só esse pedaço aqui. Quando eu rotaciono em torno desse x, a área da superfície é dada por essa fórmula aqui. Tem outra notação, que é muito comum também, é que esse F' de... Por exemplo, você pode olhar F'
de x como dy dx, né? E aí você troca e a f de x como se fosse y, né? Y igual a f de x aqui, ó. Então você coloca no lugar da fx, coloca y, mais, e aí no lugar da f' coloca dy dx. Ok? Então vocês pode, assim, a priori não tem diferença, mas em algumas questões, parece que é bobagem, mas é mais conveniente usar uma ou outra, dependendo do problema. Parece que é a mesma coisa, mas é uma sutileza que depende muito do exemplo. Aí vocês vão ver. Com relação ao eixo Y, raciocínio é a mesma coisa. Vou fazer um desenho aqui. Por exemplo, eu tenho uma curva agora. No lugar de... observe que no eixo X, a variação da curva, ela varia no eixo X, né? Ó, de A até B. É uma variação aqui, ó. Agora, no eixo Y, tem que variar no eixo Y, né? Então, varia de um C até um D. Ok? Aí a curva, ela vai estar assim, mais ou menos. No lugar de C para o eixo X, é para o eixo Y. Quando eu rotaciono ela, rotaciono aqui, ó, em torno do eixo Y, eu obtenho uma expressão, assim, né? Ok? Aí a área da superfície, né, que aqui gera, ela vai ser tudo em relação a y, né? Lembrando que agora essa função aqui não é y igual a f de x, né? Não é mais. É o contrário, né? Você coloca x em função de y. Aqui é x igual a g de y, ok? E aí a área da superfície ela vai ser determinada 2π, aí a variação no lugar de ser no x é a variação no y, aqui, ó. Então, é de C até D. E aí, G' de Y, tudo que acontece com X no outro, você coloca com Y agora. DY. Ou, a mesma coisa, né? Como X é G' de Y, perdão, G' não, G de Y, o dx dy, que agora é X em função de Y, então é dx dy, não dy dx. E aí aquela forma também pode ser escrita dessa forma, 2π. Pode parecer que não mudou nada, mas vocês vão ver que alguns exemplos, como eu falei no outro, né? Ok? Então, quando eu olho em relação ao eixo X, eu tenho essa fórmula aqui. Com relação a essa aqui, né? As duas, pode usar, depende da situação, pode usar qualquer uma, né? Ou com relação ao eixo Y, essas duas aqui. Só que tem outra sutileza também, que vocês vão ver nos exemplos, que é o seguinte, que em algumas situações, mas isso aí a gente vai ver nos exemplos, né? Só olhando nos exemplos. Mas eu vou adiantar que algumas situações, imagina o seguinte, o problema é
é o problema que envolve a rotação no eixo Y, só que você usa a fórmula do eixo X. Pode ocorrer o contrário. Você está com um problema que a rotação é em relação ao eixo X, mas fica mais fácil usar a fórmula do eixo Y. E aí a gente vai ver cada exemplo por partes, né? Vamos primeiro na situação mais óbvia, que é a rotação do eixo X ou eixo Y, e você usa a respectiva fórmula para aquela rotação, né? Aí eu vou fazer dois exemplos que já estão resolvidos aqui no Sturt, fazendo assim, ó. Pegar na escada aqui. Calcule a área da superfície todos os enunciados, eu vou escrever só esse aqui, mas todos os enunciados, é tudo a mesma coisa, né? Rotação da curva. A curva é y igual a raiz de 2, 4 menos x quadrado. E o x vai estar variando em torno do eixo x, tá? Calculada da superfície obtida pela rotação da curva em torno da... Perfeito. Então, a gente vai desenhar a primeira curva, né? Não é obrigado você fazer o gráfico. Nesses exemplos que dá para você deduzir a integral, né? Sem fazer, mas eu acho que é importante você fazer para entender melhor o problema. Por exemplo, né? Só um detalhe aqui, que curva é essa aqui, ó? Y. Que curva é ela? Se eu levar os dois ao quadrado, né? Vou obter y igual a 4 menos x, ok? E aí ficou o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, né? Você sabe que curva é essa aqui, né? É um círculo, uma circunferência, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Até que não ficou tão ruim, né? E o raio dela é 2, né? Porque aqui está 4, aí 2 ao quadrado, 2. Ok? E aí ele está dizendo o seguinte, x, então a curva é... Só que tem um detalhe, né? O x, sim, essa curva, aliás, tem alguns detalhes. Essa curva, do jeito que está aqui, ela é o círculo todo, só que ele deu só a parte positiva, ó, tá vendo? Só a parte positiva é só essa curva aqui, ó. Pega o hemisfério norte do círculo, tá? E o outro detalhe é a limitação, que ele colocou x entre menos 1 e 1. E aí a gente vai fazer aqui um desenho. Então, a curva, na verdade, ela é só esse pedacinho aqui. Eu vou desenhar uma do lado para vocês compararem, né? Não, não tem que desenhar toda, né? Então, vou pegar menos 1 em uma aqui. A curva é somente esse pedaço azul aqui, ó. Pequeno. É o ramo positivo, digamos assim, essa parte norte aqui da circunferência, só que limitada entre 0 e 1. Então, só dá isso aqui, ó. Tá? Somente isso. E aí, eu rotaciono ela em torno do eixo X.
E eu vou obter uma figura, né? Aliás, eu vou desenhar aqui mesmo. Opa, começou. Quando eu rotacionar, vai ser assim, né? Vou formar essa região aqui, tá? Aí a casca dela, aqui, ó, e que eu estou interessado em saber qual é a área. Aqui. E aí é só calcular, né? Isso aqui, lógico que não precisa, como eu falei. Nesses exemplos, eu não preciso fazer a figura, mas é bom para entender qual é a região que você está procurando, né? Então vamos lá, lembrando que a fórmula, como é eixo X, né, você pode usar qualquer uma das duas, né? Só para a gente relembrar, eu vou repetir. Então é 2π, né? Integral de zero, não de zero não, de A até B. Isso para y igual a f de x, né? Ou, no lugar do f de x, eu coloco y, e aqui dy dx. E aí, tanto faz, você pode escolher qualquer uma. Lembrando que y, quem é y, né? Y é raiz de 4 menos x2. E você pode calcular aqui dy dx, né? Que é a derivada vai ser 1/2, que essa expressão, né? Lembrando que isso aqui é elevado a 1/2, né? Mesma coisa. Então, deriva vai cair 1/2, o expoente vai ficar x2, 1/2 menos 1, que é menos 1/2, vezes a derivada da expressão que está dentro, que é menos 2x. Aí, ó, esse 2 aqui cancela. Então, dy dx vai ser igual a menos... Esse menos aqui é esse aqui, ó. É menos x e aí vai descer, né? Ok, calculei só isso e agora integra, né? Porque nesse caso, o A e B, né? Nesse caso, ela vai variar de menos 1 a 1. Já a alimentação já foi dada no exercício. Ok? Ok? Vocês não vão ter problema em lembrar a fórmula, porque como a prova é pesquisada, então não precisam ter essa preocupação, né? Então vamos lá. 2π, na integral de menos 1 a 1. Aí y, que é essa expressão aqui, raiz quadrada de 1 mais dy dx, ó, que está aqui, aí vai ser ele todo ao quadrado. Ok, dx. E aí resolve. Vamos lá. Vai ficar 4 menos x, e vai ficar 1 mais x ao quadrado, né, sobre 4 menos x2, que eu vou descer um pouquinho, porque eu não quero cortar ela, não. 2π. Quando o resultado disso aqui, né, vai ficar esse
ficar só 4, né? Porque vai ficar 4 menos x, mais x quadrado vai ficar 4. Ok? E aí fica assim, ó. Esse aqui parece que vai ser uma integral difícil, mas a expressão dela vai cancelar. Vai ficar assim, né? 2 sobre raiz 4 menos x. E aí, para nossa sorte, ó, cancela isso, né? Fica só a integral de esse 2 aqui, quiser, posso multiplicar com esse. Fica assim, né? E aí resolve. Fica 4x, né? No 1 menos 1, né? Que dá 2, então dá 8π, tá? Então, se for, essa aqui é uma aplicação direta, né? Que já tem a função. É só você entender que é o eixo x, quem é a variação, que já dá também aqui. E aplicar a fórmula, né? Aqui eu fiz o mais detalhado possível para ficar mais claro. É, por exemplo, eixo y, né? Esse aqui também é resolvido, aí eu vou fazer outro. Aí, a partir desse aqui, eu vou fazer propostas. Então, ele está dizendo assim, a mesma coisa, só que a curva, eu não vou colocar enunciado não, viu? Ah, e essa área do pede na quinta questão? Pois é, essa área da quinta questão, cadê? É o caso, eu vou chegar nela, porque você não consegue isolar nem o eixo x, nem o eixo y, né? Eu vou chegar ainda. Nos dois casos é um pouco chato. Mas para vocês entenderem essa aqui, vocês têm que entender essas mais fáceis, né? Então vai dar tempo ainda. Sim, né? Essa curva aqui, y igual a x ao quadrado, todo mundo sabe que é essa curva aqui, né? Ok? Só que eu só quero do ponto 1, 1, tá aqui o ponto 1, 1, tá aqui o ponto 2, 4, né? Ela vai passar aqui, né? Eu sei que ela passa. Né? Porque quando for 2 aqui é 4 e quando for 1 é 1. Mas eu só quero desses dois pontos, desse aqui até aqui, né? Então não é a curva toda, é só esse pedaço aqui. Só esse pedaço aqui, ó. Ok? Então, quando eu pegar esse pedaço aqui e rotacionar em torno do eixo Y, vai ficar uma coisa assim, né? E aí a área da superfície aqui, como é em relação a Y, né? A variação vai ser de 1 a 4, né? E aqui eu tenho que colocar essa função, um outro detalhe, né? Travou aqui, né? Pronto. Eu tenho que colocar essa função aqui, ó. Inicialmente ela é x igual a
y igual a x quadrado, mas como eu quero rotacionar em y, eu tenho que colocar o x em função de y. Então, eu não escrevo ela assim, eu escrevo, né, inicialmente ela está assim, né? E aí eu passo para x igual a raiz de y, tá? A priori seria mais ou menos y, mas como está nesse quadrante, eu estou pegando essa curva aqui, estou pegando essa curva aqui específica, então é só a raiz positiva, viu? Então eu vou usar essa curva aqui, aí eu calculo dx dy, né? Que é 1 meio, de y a menos 1 meio, tá? E aí é só integrar de 1 a 4, né? E aí a fórmula, como é que é? É x, né? Dx dy. Aqui eu botei dy, né? É dx dy. E aqui fica dy, tá? E aí o x vai ser essa aqui, ó. Raiz de y, né? Aliás, não é L aqui, né? É S. dy, dx dy. Aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2 raiz de y, né? Quando eu elevar ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4y. Mas eu vou colocar assim. Pronto. Vamos lá. Aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 4y dy, né? Vai ficar uma coisa parecida com o que aconteceu no exemplo anterior. Porque aqui vai ficar assim, né? 4y mais 1 sobre 4y. E essa raiz aqui embaixo, ela vai cancelar com a outra. Fica assim, né? E essa aqui cancela, ó. Esse 2 cancela também. Então fica integral de 1 até 2, 4y mais 1 dy. E aí como é que você resolve essa daqui? Chamando u de 4y mais 1. Porque aqui quem vai ser du, né? Du vai ser 4 dy, né? Ou seja, dy vai ser 1 quarto de du. E aí como é que fica a integral, né? Isso aqui vai ficar integral de raiz de u. O dy vai ficar 1 quarto de du. Agora eu vou substituir os limites de integração, né? Quando y for 1, aqui vai ficar 4, 5, né? Vou colocar até em vermelho para destacar. E quando o y for 2, vai ficar 8, vai ficar 9. Então, nós temos aqui 1 quarto da integral de 5 até 9. Que é fácil, né? Vocês podem até concluir depois, tá?
ficar 2/3, aí vocês podem concluir, né? Isso aqui está quase feito, tá? Quanto é que dá aqui? Aqui está resolvido mesmo. Eu vou botar só a resposta final aqui. Tá faltando um pi aqui, né? Eu engoli o pi. Ó, tá vendo? Esqueci desse pi aqui. Então, pi. Pronto. Ok? Vocês podem fazer esse cálculo aqui que vocês sabem como é que faz. Não é nada impossível. Ok? É só ter calma. Para não errar, né? Porque, assim, nesses casos aqui, que é só aplicar a fórmula, nesse caso aqui da quinta, não é tão simples, não. Eu vou dizer mais à frente como é que faz, viu? Isso aqui é até mais fácil. Ah, não, mas aí é igual a R, né? Mas eu vou dar dica para todas as questões, viu? Até sexta eu vou estar fazendo esse vídeo. Eu não sei que horas, mas... Ok. Mas não é difícil de entender, né? Mas assim, não é nem possível não, gente, essa quinta. Só porque não encaixa a fórmula exatamente aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer uns resolvidos? Ou uns resolvidos, não, uns propostos? Então, ó, tem um aqui no Vidorize, que é o seguinte. Eu vou fazer isso aí, eu vou tentar fazer um parecido com o da fórmula. Ou com o da fórmula não, desculpa, com o da prova. Fazendo assim, é a função, né? Pessoal, mesmo que não seja obrigado, é sempre bom você fazer o gráfico. Já que vocês estão de posse do GeoGebra ou de qualquer outro programa, não custa nada vocês jogarem em GeoGebra, tentarem montar, que fica mais fácil de ver. Então, assim, porque, por exemplo, esse aqui, né? E aqui em torno, o que é isso aqui? Do eixo X. E aí, assim, no GeoGebra 3D, eu mesmo mexi muito pouco e também não tenho tempo de parar. Quando eu estiver nas férias, eu vou ver se eu paro. Porque eu não sabia mexer no GeoGebra, mas nas últimas férias que eu fiz, eu tive que fazer alguma coisa que tinha nele, aí eu aprendi só o 2D. O 3D eu não sei mexer, não. Porque esse gráfico dessa função aqui, na mão, fica um pouco complicado você deduzir ele. Ok? É possível, mas que não, se já tem um programa, por que você não coloca lá no programa, né? Então, ela vai dar x, mais ela vai dar menos x. Até porque o objetivo não é vocês desenharem o gráfico, né? É através dele entender o problema. Aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Parece muito uma parábola, né? E aí, vamos lá. A variação do x no exercício é entre menos 1 e 1, tá? Então, vamos pegar lá. Entre menos 1 e 1 é aqui, ó. O que isso significa? Que eu vou rotacionar só esse trecho aqui, desse ponto até esse ponto aqui, ó. É do ponto A até o B, só esse pedaço. E esqueço o resto. Quando eu rotaciono isso em torno do eixo X, que é o eixo que está aqui, vai ficar mais ou menos
Não. Deixa eu tirar esse pincel aqui. Pronto. Fica mais ou menos... Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Pronto. Não ficou tão terrível. Claro que você pode fazer isso aqui no GeoGebra 3D, né? Mas como eu não sei mexer nele ainda, não parei ainda para pegar, vou passar 2 horas para fazer um gráfico, ok? Fica mais ou menos isso, né? Pega só esse trecho aqui, ó. Só esse trecho aqui. Rotaciona ele em torno do eixo X, vai ficar uma figura assim. Dá para entender, né? Entre -1, o que é isso? Entre -1 e 1, tá? E aí, agora, fazer o cálculo é fácil, né? Porque eu calculo, né? Eu calculo f' de x. O que é isso? Solução. Calculo f', que é e elevado a x menos e a menos x, sobre 2, né? E jogo na fórmula que já está lá. Vocês estão vendo que não precisa fazer o gráfico, mas é bom para entender em geral o problema que você está fazendo, senão fica muito mecânico. Então, fica f raiz de dx, tá? E aí substitui. Aqui vai aparecer uma integral, vai aparecer praticamente a mesma integral que apareceu na prova passada. A quinta questão era uma integral assim. Elevado a x elevado a x menos e a menos x ao quadrado, né? Vocês vão ver que essa integral vai ficar muito parecida com a da quinta questão. E aí você já sabe como é que resolve, né? Que aqui vai ficar 1 mais. Quando eu desenvolver aqui, vai ficar elevado a 2x menos, é o quadrado, né? Aqui vai ficar 4, né? O denominador. Quando eu pegar esse vezes esse, vai dar 1, né? Ela vai dar x vezes e a menos x, dá ela vai dar 0, que é 1, tá? Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, só dá o 2 aqui, mais e a menos 2x. E aí, dx. E aí vai ficar como, ó, esse 4 aqui, quando eu multiplicar aqui por 1 e subtrair 2, vai ficar 2 positivo, né? Vai ficar e elevado a 2x. E o 4 já posso tirar da raiz também, né? Mais 2, mais e a menos 2x, dx. Aqui é que entra a mesma ideia, ó, da prova, que fica um quadrado perfeito. Na prova acho que era um menos aqui, ou era um mais. Mas é a mesma ideia. Que o que fica na raiz é e elevado a 2, não tem esse 2, e elevado a x mais e elevado a menos x ao quadrado, né? E aqui não é 4, é 2, que saiu fora da raiz.
dx. Ok? E aí vai sair a raiz, vai ser eliminada. Dx, ok? E ficou fácil, né? 2 com 2, com esse 2 aqui, eu posso cancelar um 2 com esse, né? E fica um 2 fora, então vai ficar π sobre 2. Aí vai ficar essa expressão vezes ela mesma, então vai ficar elevado a 2x, mais 2 mais e a menos 2x dx. E resolve, né? Essa integral aqui. Eu vou deixar para vocês resolverem, porque ela é bem simples, né? Não tem nada demais, não. Só peguei ela porque fica o mesmo exemplo da questão 5, né? Da prova. Ok? A partir dali, no final, vocês resolvam, viu? Vou deixar porque não tem nenhum segredo. Ok, né? Mas, e no caso em que eu não consiga... Eu não sei se eu... Porque toda vez que eu tento fazer alguma coisa que eu não tentei antes, dá problema, né? Vamos lá. Porque é o seguinte, eu vou pegar essa questão da prova, eu vou dizer qual é o problema dela para vocês. Né? Acho que eu não vou dizer exatamente o que vocês têm que fazer ainda não, viu? Deixar vocês pensarem, senão não tem graça. Ver se tem alguma coisa aqui no... Não tem nada. Vamos lá pegar da prova, né? Porque a da prova é um pouco diferente, ó. Que ainda tem... Como tem A e B, mas esse A e B aqui é só para... Não tem nada, né? Então, seja A positiva, aí a curva é essa aqui em torno do eixo X, né? A positivo. Acho que tá até aqui, não. Tá vendo? Olha, essa aqui, ó. Questão 27. Ok? Essa aqui. Qual é o problema dela, né? O problema dela é que eu não consigo isolar o X nem o Y. É 3A, né? 3A y ao quadrado, xx. É isso, né? O problema é o seguinte, para calcular, por exemplo, vamos voltar aos exemplos aqui. Para calcular dy, nesse exemplo aqui, por exemplo, observem que eu tive que isolar o x, né? Era a rotação em torno de y, tive que isolar o x e fiz o cálculo. No exemplo anterior, já estava isolado, né? Já estava isolado aqui, ó. É só calcular a derivada direto. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo. Esse aqui também, ó. Já está montado e é só você calcular a derivada direta. O problema é que aqui não dá. Como é que eu calculo a derivada? Teria que isolar, né? Até que dá, né, gente? Ó, tá vendo? Aqui no entorno de... esse aqui também não tem nenhum problema, assim. No entorno do eixo X, o que você vai ter que fazer? Não, na verdade isso aqui não tem esse problema que eu falei. Até dá, né? É só jogar aqui, ó. Como é que eu isolo aqui?
AY, em teoria, isso que é mais ou menos, aí depois vocês vão decidir o que que é aqui, né? Até dá para isolar, ok? E resolve. Talvez fique um pouco mais, a conta um pouco mais complicada, né? Mas é a mesma ideia. Que tem A e B aqui, A e B é só constante. É mesmo que se tivesse 2 aqui e 3 no lugar. Ou então no lugar do A tivesse, aliás, como o A é igual, né? Tivesse 2 aqui e um 2. Ou 1 e 1. Não muda nada. Ok? Talvez vocês vão ter dificuldade em torno do eixo Y, porque em torno do eixo Y eu não consigo isolar o X. Aí sim, né? Que é o problema, porque fica uma raiz cúbica. E se eu for desenvolver, eu vou desenvolver essa aqui para vocês, né? Se eu for desenvolver isso aqui, a x menos... Aliás, tem que desenvolver o quadrado lá, né? X a 2 menos 2x mais x2. Eu não consigo isolar o x aqui. Eu posso até conseguir usando alguma fórmula específica, mas em geral fica muito difícil. E aí vocês vão ter que usar a fórmula do x, vendo lá em função do y, enfim, vocês vão ter que pensar um pouquinho. Mas não é, assim, não é nada impossível, não. Se está aqui nesses livros é porque dá para fazer normal. Ok? Não é tão difícil, não. Ó, eu vou pegar mais um exemplo aqui, né? Vou pegar esse aqui, porque eu não fiz nada aqui, né? Também depois vocês podem rever, só para não ficar feio. Vou pegar mais um exemplo. Não. Aqui é um do Guidoris. Ah, eu sei decorado esse. É a generalização daquele lá, né? Ok? Essa curva aqui. Então, eu vou pegar essa curva, né? Entre menos R e R, rotacionar em torno do eixo X, e eu quero calcular a área da superfície dela. Aí a curva, vamos lá, né? Se eu for desenvolver essa expressão aqui, eleva os dois ao quadrado, vocês vão obter y quadrado, x quadrado igual a r quadrado, que é a circunferência, né? De raio R. Agora o ruim é desenhar ela bem aqui no meio. Até que não ficou péssimo. Não. Tá, círculo de raio R, né? Que é R. É porque como eu vou fazer as retas, eu tenho que desenhar bem. Pronto. Eu quero desenhar duas retas aqui, ó. O x, ele tá variando aqui, né? E a curva é só a região norte, né? E como é só raiz positiva, é só isso aqui, ó. Ok? Então, essa curva, quando eu rotaciono em torno do eixo, só essa curva, só o norte dela, né?
em torno do eixo X, o que vai formar? Vai formar uma esfera, né? Ok? E aí eu quero saber a área da superfície esférica, só da casca. Só só a casca, né? Onde isso aqui é o raio R, ok? E aí, é só integrar, né? Que área vai ser essa? Lembrando que Y, aula que vem eu vou fazer mais, e aula que vem eu vou fazer outros mais difíceis. Mas não adianta eu fazer os... Acho que na primeira aula sempre é melhor você fazer os canônicos, viu? Então, Y é essa aqui, e aí dy, dy dx, 1 meio de menos 1 meio, né? Então, agora é só jogar na fórmula, vai ser 2π, e aí eu integro, já está lá a, a variação, menos r a r, né? Menos r. Eu estou gravando? Tô. Menos r, aí y, que é a função, né? Vezes raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. Lembrando que aqui, né, ó, é a mesma coisa de 1 sobre, tá? Quando eu levar ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4. Ah, não, desculpa. Aqui tá faltando uma coisa aqui, ó. A derivada disso não acabou, não. É a Ana desce e vezes a derivada daqui, de dentro. Vai ficar 2x. Tava demorando, né? R, R2, ok. Aí quando eu levo o quadrado aqui, vai ficar x quadrado sobre aquele ali, né? Raiz vai embora. Pronto, aí fica essa integral, que vai ficar muito parecida com a primeira que nós já fizemos. Que lembrando aqui, quando eu vou multiplicar por 1, vai somar com r, vai ficar só r quadrado, né? Assim. E aí... Aí vai ficar, o r é positivo, né? Então fica r raiz. Cancela. Ficou r aqui, né? E aqui vai ficar 2πr x de menos r a r, né? Vou terminar porque essa aqui é fácil de ver, né? Fica assim. Aqui vai ficar 2r, né? E aí 2r com isso aqui vai ficar 4r π. Aliás, 4r não, 4πr ao quadrado, né? Que é o, aí aqui é a área da superfície esférica, né? De raio R. Aí, se eu alterar o raio, isso vai mudar a esfera, né? Ok? Então, uma esfera dessa aqui, a área da casca é 4πr ao quadrado. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, pronto. Acho que tá bom, né? Assim fica melhor, né?
na horizontal, fica mais organizado. Fica bem mais bonito também. Aquela, aquela tira na vertical muito feia. Ok. Vocês entenderam? Não é tão difícil, né? É, fica melhor, né? Na horizontal, né? Não é tão difícil, gente. Isso aqui. Aí o que eu cobrei é esse, né? E o. Qual é o outro? Esse aqui. Calcule a área da superfície obtida pela rotação. Que não é também tão difícil, não. Esse aqui, por exemplo, né? Já que a gente está aqui, ó. Vamos comentar um pouco dele. É, a área da superfície obtida pela rotação do círculo. Então, é o círculo de raio R. Deixa eu escrever lá. Em torno. Em torno do quê? Y igual a R. Vamos lá, entender basicamente. Então, a primeira coisa que a gente vai desenhar é o círculo de raio R, né? Então, aqui é R, R. Aí, onde está a reta Y igual a R, hein? Y igual a R é isso aqui, ó. Ela vai tocar exatamente aqui. Qualquer ponto que está aqui, vai ter coordenadas x, r, né? A segunda sempre é r, ok? Então, y igual a r é essa reta. Então, se eu estou rotacionando em torno dessa reta, aí já tem outro detalhe, né? Não é nem no eixo x, nem no eixo y, é um outro caso. Como é que ficaria a figura, né? Eu tenho que desenhar do lado, né? Ao lado. Vou desenhar um pouco menor, viu? Então, vamos supor que aqui é a reta R, né? Aqui é o círculo. Aí eu rotaciono. É, não ficou tão ruim, né? Acho que deve ser de vermelho. Uma coisa estranha aqui. Aliás, vou desenhar isso aqui assim. Não. Tem mais sentido se for assim, ó. Não sei se dá para entender isso. Essa reta é a mesma aqui. Aí eu pego, rotaciono aqui dentro, algo desse tipo, né? Dentro é algo assim. Eu não sei.
Parece uma rosquinha daquela, um donuts. Só que é colado. Né? Um toro, né? Aqui, ó. Não, pegou foi o carro. Toro de revolução. Esse aqui. Só que é junto. Não tem essa... Tá vendo aqui, ó? Pra vocês verem, né? Só que o centro dele é colado. É só um ponto, né? Não tem... não é aberto assim. Ok? Aqui, ó. Essa mesma... Cadê? Aqui, ó. Essa mesma aqui. Pronto. Tá vendo que o centro dele, ó, é a mesma coisa, né? Eu tenho uma esfera aqui, elas são grudadas e eu só fiz rotacionar junto a essa figura. Essa é o que está acontecendo aqui. Que eu tentei desenhar aqui, né? Ficou esse negócio. Mas dá para entender, né? Isso aqui agora, né? Ficou melhor. Ok? E aí vocês têm que descobrir como é que calcula essa área de revolução. Na aula que vem eu vou fazer um exemplo que não está no eixo X, alguns, né? Vou pegar outros diferentes. O que a gente vai fazer é exemplos que não estão no eixo X nem no eixo Y, e exemplos também que eu estou rotacionando no eixo X, mas tenho que usar a fórmula do eixo Y, ou então é opcional e o contrário, né? Estou rotacionando em torno do eixo X, aliás, em torno do eixo Y, eu tenho que usar a fórmula do eixo X, ok? Que é os casos que faltam, né? Peguei só os básicos hoje, que você já deu uma noção boa para vocês, aí na aula que vem eu faço isso. A outra a aplicação de comprimento de arco, eu vou fazer também na aula que vem, porque ela é muito simples de entender. Faço 2 exemplos. Ainda tem aula de segunda, antes da aula de quarta, né? Ok? Mas dá para entender, né? Que quando eu pego uma esfera, ou então daquelas... pego dois círculos, assim, um círculo, rotaciono em torno de um eixo, né? Ele fica essa figura aqui. Que figura é essa? Eu fechei aqui. Ok? Só isso, viu? A aula de hoje. Aí eu vou colocar o livro lá para vocês do Stuart. Também vou colocar esse PDF aqui e vou colocar o vídeo lá. Certo, né? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então tá bom, pessoal. Até quarta-feira. E quarta-feira eu cubro esses casos que estão faltando. E entra na outra aplicação, que vocês vão precisar também, mas é só uma questão, né? E é isso, viu? Até quarta-feira. A nota da segunda lista. Sim, a nota da segunda lista eu vou dar até sexta. Eu vou corrigir aos poucos ela durante essa semana e a sexta-feira, no máximo, vai estar todas corrigidas. Ok? Então, até quarta-feira. Cuidem-se e tchau.